TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, estamos aqui de volta, 25 de janeiro, o programa Respostas. Eu estou aqui mais uma vez para estar com vocês que nos mandam suas perguntas, que participam desse programa. 25 de janeiro, conversão de São Paulo, este grande apóstolo de Jesus Cristo, é dele frases que marcam a nossa vida. Não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Olha que grande objetivo na nossa caminhada cristã, chegar a afirmar isso que o apóstolo Paulo disse. E todos nós passamos então pelo nosso processo de conversão, porque nós estamos sempre em busca. Existe esse momento auge desse chamado, dessa retomada, desse redirecionamento, vamos dizer, da nossa vida, mas existe aquele apelo cotidiano para nós irmos crescendo, amadurecendo na nossa fé. E se você quer saber, o programa Respostas quer exatamente nos ajudar o quê? A crescer na fé, a sermos capazes de dar respostas no nosso caminho existencial, aquelas respostas que nós estamos procurando cada dia para entender, para poder compreender a nossa fé e viver em consequência com ela, em sintonia com esta mesma fé. Por isso a gente agradece muito a participação de vocês. Já estamos aí nos primeiros passos deste novo ano. Já está terminando o mês de janeiro. Gente, como corre o tempo, parece que foi ontem que nós estávamos celebrando a virada do ano. Maravilha, que Deus nos abençoe. E como nós fazemos no nosso primeiro momento desse bloco, nós precisamos ouvir a igreja o que ela diz de si mesma, porque quando nós somos chamados a fazer parte do cristianismo, o batismo nos insere numa comunhão de fé. Essa comunhão de fé é a igreja. Nós precisamos saber o que é a igreja. Nós precisamos conhecer esse mistério para que possamos vivê-lo de maneira profunda. Por isso agora nós vamos continuar o nosso trabalho, a nossa leitura. Você sabe que nesse primeiro bloco a gente vai apresentar hoje para vocês agora o número 25 da Lumen Gentium, esse documento tão importante do Concílio Vaticano II. E hoje nós vamos perceber uma coisa muito importante, que os bispos sucessores dos apóstolos têm como uma de suas responsabilidades dentro da comunidade cristã a responsabilidade de ensinar, né? São aqueles que nos ensinam a pregação do Evangelho e viver segundo o mesmo Evangelho. Então, a Lumen Gentium, esse texto que você vai ter à disposição sua aí agora, vai falar sobre a função docente dos bispos. Vamos acompanhar a leitura. Função docente dos bispos. Dentre os deveres principais dos bispos, sobressai a pregação do Evangelho. Os bispos são, efetivamente, os arautos da fé, que levam a Cristo novos discípulos. Quando ensinam em comunhão com o Romano Pontífice, os bispos devem ser considerados por todos como testemunhas da verdade divina e católica. E cada fiel deve aceitar o juízo que o seu bispo dá em nome de Cristo, nas coisas da fé e moral, e aderir a ele com religioso respeito. Este assentimento religioso da vontade e da inteligência deve, de modo particular, prestar-se ao magistério autêntico do Romano Pontífice. Embora não se beneficiam da prerrogativa da infabilidade pessoal, os bispos, no exercício do seu magistério autêntico em matéria de fé e costumes, proclamam a doutrina de Cristo de modo infalível, quando concordam em propor uma sentença a seguir como definitiva. Isto é ainda mais manifesto quando, reunidos em concílio ecumênico, são para toda a Igreja juízes e doutores da fé e dos costumes, devendo aderir-se às suas definições com assentimento de fé. E a estas definições nunca pode faltar o assentimento da Igreja, devido à ação do Espírito Santo, que mantém e faz crescer na unidade da fé a Igreja de Cristo.
quando o Romano Pontífice ou o corpo episcopal, juntamente com ele, define uma doutrina, a fazem em harmonia com a revelação, à qual todos devem obedecer e conformar-se. Esta, escrita ou comunicada através da legítima sucessão dos bispos e, sobretudo pelo cuidado do Romano Pontífice, é integralmente transmitida, conservada intacta na Igreja e exposta com fidelidade sob a luz do Espírito de verdade. O Sumo Pontífice e os bispos, cada qual na medida dos respectivos deveres e conforme a gravidade do assunto, esforçam-se cuidadosamente e usam os meios aptos para a investigação séria e a enunciação conveniente da revelação. Não reconhecem, porém, qualquer nova revelação pública como pertencendo ao depósito divino da fé. Lumen Gentium número 25. Nós temos, exatamente por causa da sucessão apostólica e a presença dos bispos na igreja, nós temos a garantia desta verdade que nos chega intacta, esta verdade que nos chega segundo nos revelou o próprio Deus através de Cristo. Por isso que nós acreditamos nesta revelação que se manifesta de maneira escrita, mas também para nós católicos é manifestada também pela pregação dos apóstolos. E vejam que o texto de hoje fala que entre uma das missões principais do bispo, nós podemos falar que os bispos têm três responsabilidades essenciais dentro do corpo eclesial. A responsabilidade de ensinar, a responsabilidade de governar ou pastorear, a responsabilidade de santificar, ou seja, através da dispensação dos sacramentos, todos nós temos acesso aos mistérios divinos. Vejam que hoje o texto se destaca e quer falar de maneira mais aprofundada sobre a missão de ensinar dos bispos. O texto ressalta que estes bispos devem estar sempre em comunhão de fé com o Romano Pontífice. Quem é o Romano Pontífice? É o Papa. Exatamente, nós percebemos que essa comunhão eclesial manifesta exatamente esta direção segura, esse caminho seguro para que nós possamos o quê? Viver segundo a verdade do Evangelho. Porque o perigo de deturpar, de ideologizar a fé, é muito presente, E nós precisamos desse caminho seguro. Então a pregação do Evangelho entre as várias responsabilidades dos bispos é uma missão que se sobressai de fato, como disse o texto aí para nós. Então os bispos são os arautos da fé, levam a Cristo os novos discípulos. E eles assim, quando ensinam em comunhão com o Romano Pontífice, eles são considerados testemunhas da verdade divina e da verdade católica. E cada fiel, em nome de Cristo, deve dar nas coisas de fé e moral, aderir a estes ensinamentos com religioso respeito. Se fala então que da nossa parte, quando os apóstolos falam em comunhão com o Romano Pontífice e ensinam uma verdade de fé, é pedido de cada um de nós o assentimento religioso da nossa vontade, porque o nosso querer tem que caminhar em conformidade com aquilo, e também da nossa inteligência. Então, sobretudo dentro desse corpo, ou do chamado colégio episcopal, destaca-se a missão do Romano Pontífice, que goza ele por um dogma proclamado no Concílio Vaticano I, do dogma da prerrogativa da infalibilidade pessoal, que o Papa, quando ensina as questões de fé e moral, não pode errar, porque vai ensinar sempre aquilo que Deus pede de cada um de nós. Os bispos, em matéria de fé e costumes, também proclamam a doutrina de Cristo de modo infalível, sobretudo quando estão em perfeita, estreita comunhão com o Romano Pontífice. Nós podemos dizer, então, que os bispos, dentro de cada uma das suas dioceses, são aqueles juízes ou doutores da fé e dos costumes, E nós devemos o quê? Aderir, acolher essas definições com o nosso assentimento de fé. Por isso que é importante a gente perceber que o ensinamento da igreja vai nos colocando sempre nessa estrada da comunhão
e pede de cada um de nós o nosso assentimento. Por quê? Porque nós não somos mestres de nós mesmos. O Espírito conduz a igreja através dos seus pastores. O Espírito governa a igreja por meio destas mediações, que nós chamamos também de hierarquia, né? Todas essas definições, né, que são estabelecidas pelos bispos em comunhão com o Romano Pontífice, pedem de nós um assentimento, né? Uma comunhão, uma resposta positiva, ou melhor dizendo, uma adesão, né? Isso é muito importante para nós. Sobretudo por quê? Porque é o Espírito que age no magistério da igreja, né? Embora nós podemos falar que a prerrogativa que o Espírito inspirou, né, a Sagrada Escritura, o texto sagrado como palavra revelada, mas para o magistério da igreja nós podemos dizer que esse Espírito assiste, né? Assiste os bispos para que possam ensinar aquilo que vem da fonte, que é do próprio Cristo. Eu falo sempre para vocês aqui no programa, e não querendo ser repetitivo, mas ao mesmo tempo querendo, exatamente porque é uma tecla importante, onde hoje nós queremos todos, né? Todos nós queremos construir, nós queremos uma igreja do nosso jeito, porque hoje é o centro da nossa vida, hoje é o ego, né? É o subjetivo. E a gente cai num subjetivismo, porque a individualidade é uma coisa boa, mas o individualismo é outra. Aí a gente quer o Papa que seja assim, que seja assado, que vista assim, que vista assado. E lá pelas tantas, o que termina? A gente quer um Jesus também do nosso jeito, uma igreja do nosso jeito. Por isso que a gente precisa estarmos muito atentos, né? Para nós não fazermos o quê? A manipulação da fé, né? Vocês acham que isso é tão difícil de acontecer? Não é não, não é não. A gente tem que estar pedindo o Espírito Santo sempre, né? Para não manipular, sabe? Aquela coisa de usar o nome de Deus para ensinar coisas que não tem nada a ver com Deus, né? É isso que a gente tem que tomar muito cuidado também na igreja. Mas nós precisamos de crescer na unidade, na comunhão com os bispos, na fé da igreja. Não existe catolicismo sem adesão e comunhão com o Papa. Não existe catolicismo verdadeiro, autêntico, sem comunhão com os bispos nas respectivas dioceses espalhadas pelo mundo inteiro. Então nós rezamos sempre pela unidade da igreja. Essa unidade nos garante o acesso, né? Nos garante a adesão à revelação que nos chega exatamente de maneira escrita, mas também pela tradição da igreja. Então, quando o Papa, em comunhão com os bispos do mundo inteiro, com o chamado colégio apostólico, define uma doutrina, o faz sempre em harmonia com a revelação. E aí, nesse caso, né, aí a gente tem que dar o nosso assentimento e conformar a nossa vontade e a nossa inteligência com uma adesão de fé, né? Então nós percebemos que os bispos, o sumo pontífice e os bispos, cada qual na sua área, né, na medida dos seus respectivos deveres, conforme a gravidade também do tema, né? Nós podemos falar aí, Papa Bento XVI falava de uma hierarquia de verdades, outras mais nucleares, centrais, outras um pouco mais periféricas, né? Então nós temos que buscar, se esforçar cuidadosamente para usar também essa verdade, os meios da investigação séria e a enunciação conveniente da revelação. Isso é sobretudo papel da própria teologia, né? Então nós precisamos tomar cuidado com revelações de cunho pessoal, né? Pública, como se fossem novas revelações. Nós precisamos estar atentos à fidelidade ao depósito da fé. Muito bem, nós chegamos ao final deste primeiro bloco e nós vamos agora para o nosso intervalo, mas não saia daí que nós voltamos já. Olha só, como prometido, a gente já está aqui de volta este sábado, 25 de janeiro, conversão de São Paulo. Grande apóstolo, hein? Eita, que homem que era apaixonado por Cristo, né? E se tornou um grande apóstolo. Apóstolos dos gentios, se dirigiu aos pagãos e aos poucos muitos povos foram se convertendo ao Evangelho. Que coisa bonita, né? O Evangelho vai sendo anunciado, transmitido, sobretudo por estas testemunhas que são apaixonadas por Cristo, né? Muito bem, como vocês sabem, nesse segundo bloco a gente já passa para uma outra dinâmica, que é exatamente aquela de começar já a responder as perguntas que nos chegam. Obrigado sempre pela participação de vocês e eu quero dizer mais uma vez que o número do telefone
está à disposição de vocês aí. 3349-1015, também tem o número do celular do WhatsApp também que está aí na tela e você pode, então, participar enviando a sua pergunta. Vamos ao trabalho e nós queremos, então, já responder a primeira pergunta que nos aparece aqui. A pergunta do Luiz, né? Não tem aqui o endereço dele, mas de qualquer forma, Luiz vai se sentir contemplado já pela sua pergunta. A pergunta do Luiz é a seguinte: as paróquias e comunidades não têm por obrigação prestar contas do que gasta em ambas, uma à outra? Vejam, Luiz, nós temos dentro de cada diocese aquilo que nós chamamos de normas pastorais, normas de governo, né? E é muito comum hoje, sobretudo onde se pede da sociedade, e muito mais ainda da igreja, transparência, né? Transparência e também fidelidade, tá? Nesse sentido, nós falamos muito de corrupção, né, no mundo. E nós temos que tomar muito cuidado com isso também dentro das nossas comunidades. Por isso que, de fato, caro Luiz, é muito importante que exista, né, uma economia capaz de expressar aquilo que as comunidades são. Nós não somos uma empresa, simplesmente. É verdade que com isso nós não podemos desprezar alguns daqueles elementos que compõem a importância de uma administração, né? Um dinheiro bem administrado, mas nós não somos nem mesmo um banco, né? Mas as entradas, elas todas têm que ter o quê? Dentro da igreja tem que ter uma finalidade pastoral. Tem que ser utilizada por aqueles que são os primeiros responsáveis da comunidade, e normalmente em cada comunidade vai ter a assinatura, né, do cheque, que tem que ter normalmente a assinatura do padre, do pároco local, mas também de um leigo, né? Alguém que é membro da equipe que trata dessa questão dos assuntos econômicos. O que eu digo sempre é que é uma coisa importante: expor sempre os valores, as entradas, e é verdade, para a comunidade paroquial, ou aquilo que nós normalmente chamamos matriz, Luiz, é muito importante que a matriz tenha o controle, digamos assim, né? Que faça, acompanhe esse processo de cada comunidade, porque também tem a questão das porcentagens, tem a questão das coletas que são feitas, respectivas coletas, às vezes pedidas pela igreja no Brasil, às vezes pela igreja universal, né? No mundo todo, a coleta do óbolo de São Pedro, Terra Santa, enfim. De fato, tem que existir uma comunhão, uma prestação de contas, sim, Luiz, tá? E também da comunidade paroquial e, em última instância, da própria diocese. Por quê? Porque o dinheiro que entra, né, é um dinheiro, nós vamos assim dizer, se posso assim dizer, é um dinheiro sagrado, né? E ele tem que ser utilizado para aquelas finalidades para os quais ele é pedido, ele é solicitado. Então, nenhuma comunidade perde em ser transparente. Prestação de contas, tá? Hoje nós precisamos mais do que nunca disso, né? O padre tem o seu ganho, mas não pode ter dentro das paróquias caixa 2, não pode ter, né, o padre buscar privilégios econômicos por conta da sua função e da sua missão. Ele recebe a parte dele, né, de fome não morre, então a gente precisa realmente tomar aí um pouco de cuidado, porque onde tem o dinheiro, normalmente o diabo põe um rabinho dele ali também, né? Vocês sabem que isso tem, né? A tentação, né, está sempre aí presente. Mas é importantíssimo, Luiz, mais do que prestação de contas, eu gostaria de chamar essa solidariedade, inclusive de comunidades mais pobres que ajudam outras. Existe um chamado Projeto Igrejas Irmãs, né, que funciona ainda em alguns lugares. Por exemplo, uma diocese lá da Amazônia, né, menos assistida pelo clero, economicamente também, que passa por maiores dificuldades. Então se pede sempre que tem essa solidariedade entre as comunidades, né? Não pode se pensar a igreja, a paróquia, a comunidade como um banco, né, onde que tem que juntar dinheiro para... Né? Não, nós não somos isso, né? E aí a gente precisa perceber também que esse dinheiro ele precisa ser utilizado nas finalidades para os quais ele é solicitado e, sobretudo, não esquecer da dimensão própria da caridade, porque a comunidade não faz só caridade pela ação dos seus membros, mas também economicamente. Parte de todo o dinheiro que entra tem que ir sim para a caridade, para ajudar sobretudo os nossos irmãos
e irmãs mais necessitados. Muito bem, Luiz. Então você vai perceber o quê? Que existem formas distintas de administração de uma diocese para outra ou de uma paróquia para outra. De qualquer forma, esses elementos que eu coloquei para você aí, Luiz, acabam falando para nós exatamente de uma necessidade, de uma transparência, né, de uma honestidade no trato com a questão financeira, que, diga-se de passagem, é uma questão bastante delicada, muitas vezes, em nossas comunidades. Muito bem, resposta agora, vai lá, o programa Respostas vai para a Justa Pastora do Caiobá. Justa Pastora do Caiobá. Obrigado, Justa, pela sua pergunta. A pergunta da Justa quer saber por que nossos irmãos evangélicos não aceitam Nossa Senhora. Olha, Justa, primeira coisa que nós temos que perceber é que entre o mundo evangélico existem diversas abordagens de Maria. Desde aquele termo que para nós parece bastante ofensivo, né, para nós católicos, quando ouvimos, né, uma mulher qualquer. Né? É uma mulher qualquer. E exatamente porque eles querem combater um pretenso exagero do culto católico à Virgem Maria, o que não está descartado, que existe em alguns aspectos, isso fica muito ofensivo. Então vai de uma mulher qualquer, de ignorar praticamente o papel de Maria dentro dos evangelhos e dentro da história da salvação, para aqueles que têm um respeito e uma consideração, digamos assim, muito mais próxima daquilo que nós pensamos. Gente, o que eu falo é que um certo ramo do protestantismo reformou o próprio protestantismo, de modo que nós estaríamos ali já na terceira reforma da reforma. Né? Porque se você for estudar os reformadores históricos, eles não têm uma abordagem que o mundo pentecostal e, sobretudo, certas denominações evangélicas, né? Uma abordagem muito ofensiva. Se você for estudar Lutero, você vai perceber textos belíssimos sobre Lutero falando da virgindade de Nossa Senhora, se dirigindo a ela com muito respeito, inclusive o próprio Calvino. Então essa forma agressiva, ela veio sobretudo pela pregação evangélica norte-americana, né, dos pentecostais, o pentecostalismo norte-americano, que chegou aqui demarcando área e para isso cresceu sobretudo atacando a Igreja Católica. Né? E ali o campo de batalha, um dos aspectos que foram mais metralhados é exatamente a devoção a Nossa Senhora. Mas com aqueles irmãos protestantes e irmãos no Senhor evangélicos que são mais maduros, né, mais ligados ao ramo histórico, eu diria que o diálogo é muito mais fácil. Né? É muito mais fácil porque tem muito mais respeito. E uma das pontes, Justa, que eu percebo que pode existir entre os católicos e os protestantes com relação a Maria, são os evangelhos. Ou seja, precisamos falar muito mais da Maria de Nazaré. Tá? Voltar aos evangelhos, qual a importância dessa Maria, porque você percebe que existe uma sequência e um crescimento da devoção a Maria dentro dos próprios evangelhos. Por exemplo, os primeiros 2 evangelhos, eles são rudimentares. Maria não fala, parece que não tem papel. Mas aí você vai para Lucas, nós já temos uma Maria. E quando nós chegamos em João, então tem uma mariologia super desenvolvida. Por exemplo, uma Maria que provoca o primeiro milagre em Jesus, significa que é uma pessoa que tinha influência sobre Jesus, né? Significa que é uma pessoa importante. Isso você não vê em Marcos, né? Mateus ali já vai aparecendo, né? Você sabe que Marcos, segundo os estudiosos dizem, apesar de que a sequência é Mateus, Marcos e Lucas na nossa Sagrada Escritura, mas houve um pequeno erro do estudo, e o primeiro evangelho, na verdade, é Marcos, né? E aí a gente percebe que a comunidade cristã vai aos poucos crescendo, né, nessa devoção a Maria. Mas aqui tem um ponto que nós divergimos, porque como fonte de revelação, os protestantes têm só a Sagrada Escritura. Então, conversar sobre a Maria dos Evangelhos, a Maria de Nazaré, não vai ter problema para eles, né? Mas aí nós vamos num segundo passo, que é a devoção, que vem da própria tradição da fé dos católicos, da Igreja Católica. E a devoção a Nossa Senhora é algo muito presente, né? Muito forte. Né? Tem seus exageros? Olha, nós precisamos sim estar atentos, porque Maria é mediadora, Maria é uma criatura, e ela, ninguém mais do que ela quer seu lugar específico dentro de toda a nossa comunhão, nos quer levar a Cristo.
Fazei tudo o que ele vos disser. Então fica bem claro para nós que toda a Mariologia, ela deve estar sempre muito, muito ligada. Então essa crítica que os nossos irmãos evangélicos fazem a nós, nos ajudam, sobretudo, a aproximar muito Maria da igreja, né? Qual o papel de Maria? Maria como modelo de cristã, Maria mãe da igreja, mãe dos discípulos de Jesus, e foi assim que ele nos deu, né? Foi aos pés da cruz, está lá nos evangelhos, foi aos pés da cruz que Jesus falou, você imagina? Foram praticamente uma das últimas recomendações de Jesus. João, eis aí a tua mãe, o discípulo amado, né? Ou mulher, eis aí o teu filho. Né? Então a comunidade cristã adotou, né, Maria como mãe espiritual, como mestra, nesse sentido de ensinar-nos ao caminho para o seu filho, muito cedo, desde muito cedo. Né? Então a devoção a Nossa Senhora, o diálogo é um pouquinho mais truncado, mais difícil, porque os evangélicos, por exemplo, os protestantes, não aceitam essa outra fonte da revelação, que para nós nós chamamos de tradição, né? A tradição apostólica. Mas nós temos que crescer no diálogo. Eu falo que uma fonte de diálogo importantíssima justa é exatamente a Maria de Nazaré, a Maria bíblica. Né? Aí nós temos então um ponto de encontro que podemos fazer um diálogo muito mais frutuoso e crescer na fé, na devoção à Mãe do Senhor. Fazendo sempre uma distinção que é importantíssima, que é fundamental. Maria nós veneramos, adoramos somente nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele para nós também é o único Salvador. Não existe outro nome também para nós católicos. Tá? Então se nós temos certos exageros na devoção popular, aliás já era uma preocupação essa de Paulo VI quando escreveu sobre Maria, né, o culto, Marialis Culto. Eu digo que é um documento que a gente precisava conhecer, os católicos. Porque ali Paulo VI fala de nós precisamos retomar o culto mariano, mas um culto mariano muito mais maduro, muito mais cristão, porque é exatamente isso. O culto mariano se insere dentro de um amplo, de um leque muito maior daquilo que nós chamamos culto cristão. O culto mariano se insere nesse leque de culto muito mais amplo que é o culto cristão. Maria tem que nos levar a Cristo, então nós precisamos ter solidez na nossa reflexão quando falamos de Maria, por causa da sua relação única, né, e privilegiada com o Filho de Deus, seja como mãe, seja também como depois nós podemos dizer a mutação que aconteceu. Maria de mãe se tornou discípula do próprio Filho. Então tudo isso é muito importante, redescobrir a Maria discípula de Cristo, modelo de igreja. Ficou esse ensinamento muito forte para nós a partir do Concílio Vaticano II. Aliás, esse documento que a gente estuda, vocês lembram que nós estamos aí no número 25. Lá no 8º capítulo desse documento, que fala sobre a igreja em concílio, reunida em concílio, no Concílio Vaticano II, coloca o tema de Maria. Né? Veja que entrou dentro do tema da eclesiologia. Então a gente precisa sim ter um carinho, uma veneração muito grande, mas adoração. Não, Maria não quer ser adorada porque ela não é uma deusa, né? Ela sabe disso. Tá certo? Justa, tem muita coisa que a gente pode crescer e aprender uns com os outros, tá? Não vai servir de nada a gente ficar atirando pedras dentro das nossas comunidades, porque isso é verdade. O cristianismo dá um espetáculo ridículo para o mundo quando nós nos encontramos assim, todos esfacelados e divididos, se engalfinhando, né, uns aos outros. É muito triste isso. Muito bem, eu acho que dá tempo da gente ir para essa próxima pergunta. Estamos chegando quase ao final desse segundo bloco. O Gabriel lá da Vila Margarida quer saber se ir à missa durante a semana, ou chamada Missa do Santíssimo, normalmente às quintas-feiras, é menos importante, menos sagrada do que ir aos domingos. Veja, as missas da semana, elas são chamadas missas feriais. A própria estrutura dessas missas são mais simples, não tem glória, não reza-se o creio, né? E é uma missa muito mais simples. É óbvio que nós não podemos ir por esse caminho. É mais importante, é menos importante. Mas, de fato, para nós cristãos, é fundamental nós não esquecermos que o domingo é o dia do Senhor. É o dia da ressurreição. E o que celebra a missa? A missa celebra o mistério pascal de Cristo. Sua paixão, sua morte e, sobretudo, a sua ressurreição. Por isso, sim, Gabriel, em certo sentido, nós podemos dizer que essa missa dominical, ela é central. Ela é dentro do quadro de hierarquia, de importância entre missas feriais e missas dominicais. É óbvio que a missa do domingo
ela é de particular e de especial importância. Lembrando que a missa do sábado, depois que se põe já o sol, nós podemos dizer que essa missa de preceito, porque ela já contempla, na verdade, porque o calendário lunar, que é o próprio calendário que dirige as nossas celebrações, já podemos considerar o sábado, as vésperas de sábado, já uma missa dominical. Então, você indo no sábado à noite na missa, você já está contemplando exatamente essa missa que se torna mais enriquecida, com creio, com glória, exatamente para manifestar a sua importância e o fato da dimensão pascal, que é fundamental dentro da celebração eucarística. Tá? Muito bem, obrigado, Gabriel, pela sua pergunta. E com a pergunta do Gabriel, nós vamos parando por aqui, tá? Nós vamos para o nosso intervalo, dá o tempo de você também tomar uma água e vai acompanhando a gente aí, porque nós voltamos, porque temos ainda um terceiro bloco do programa Respostas. Já voltamos. E nós já estamos de volta para esse terceiro bloco do programa Resposta. Que bom que você está aí. Vamos continuar juntos, né? E as nossas perguntas, já chegaram outras aqui para nós. Que bom que você está participando, né? Já que nós estamos falando da missa, da importância, da diferença das missas chamadas feriais, que são aquelas durante a semana, e as missas dominicais, vou responder a pergunta do Jurandir, lá do Jardim dos Estados, exatamente porque está digamos assim, uma certa continuidade com a pergunta anterior. Por que a pergunta do Jurandir? Por que na igreja fala-se tanto de tempo litúrgico? O que seria isso? Vejam, nós temos o ano civil, né? O ano civil começa 1º de janeiro, termina lá 31 de dezembro, é isso, né? 31 de dezembro. Nós temos um ano litúrgico, que é o ano que para nós cristãos é a santificação do tempo. Nós santificamos lugares, nós santificamos pessoas, situações, mas também o tempo é grávido de Deus, né? Exatamente, o reino de Deus já está entre nós. Não chegou à sua plenitude, mas ele já está em germe, ele já está agindo, né? Deus está entre nós, ou seja, a dimensão do tempo foi santificada sobretudo a partir do mistério da encarnação, onde a eternidade entrou no tempo. Então o tempo se santifica, os cristãos santificam com festas, com recordações. Como é que nós santificamos o tempo? Dentro do tempo, especificando aquelas celebrações que marcam grandes eventos da história da salvação. Tá? Então, como que a gente santifica o tempo? Exatamente percebendo que o grande evento, Jesus Cristo, é o grande evento de quê? De consumação do tempo. O tempo caminha para o eschaton, o tempo caminha para a sua plenitude, essa plenitude que já foi inaugurada por Cristo quando veio a este mundo, mas que caminha para a sua plenitude. Nesse sentido, ano litúrgico quer dizer a disposição dentro de um ano que começa no tempo do advento, lá no começo, recentemente agora, antes do Natal, começa seu 1º de janeiro do tempo do advento, é exatamente as vésperas do 1º domingo do advento, que é o tempo de preparação para o Natal, seguindo da retomada, depois do tempo do Natal, do tempo praticamente ali entre 8 e 9 semanas do tempo comum, vamos em seguida para a quarta-feira de cinzas, onde começamos um novo tempo, que tem sua espiritualidade, que tem também sua fase de preparação para a Páscoa, que é o tempo é delimitado, inclusive 40 dias, e por isso Quaresma, tempo de preparação para a Páscoa. Depois vem, Jurandir, o tempo pascal, né? O cume, o auge de todo o tempo litúrgico é o mistério da celebração da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Depois o tempo pascal, que prolonga entre 50 dias, como se fosse um único dia de festa, né? Se prolonga na 8ª, mas também nos 50 dias sequentes do que nós chamamos de tempo pascal. E depois voltamos ao tempo litúrgico, que é o tempo que extensivamente é maior, né? Retoma ali entre a sua 9ª ou 10ª semana e vai até a 34ª, encerrando com o último domingo do tempo comum, qual que seria? Cristo, Rei do Universo. Então tem esse ciclo de separação, de celebração, de santificação do tempo, Jurandir, que culmina sempre com aqueles grandes eventos cristológicos, né? Mas também entra dentro desse calendário litúrgico a santificação do tempo, com a nossa veneração, a recordação dos santos, né? Mas sobretudo
as grandes celebrações, os grandes eventos salvíficos estão centrados na pessoa de Cristo, e sobretudo aqueles grandes eventos bíblicos que são colocados diante de um calendário, né, que é chamado exatamente litúrgico, porque ele é revivido, experimentado, se faz presente no hoje da nossa salvação. Por isso que Jesus disse na sinagoga de Nazaré, hoje se cumpriu para vocês essa passagem da Escritura que acabamos de ler. Então, o tempo é santificado, o tempo litúrgico é esse tempo que os cristãos santificam exatamente para reconhecer a presença de Deus no mundo e para celebrar aqueles grandes mistérios que nos encaminham para a plenitude, para a eternidade, que é o tempo de Deus, né? Jurandir, obrigado, viu? Muito obrigado pela sua pergunta, tá? Nós temos a pergunta aqui, vou aproveitar logo e responder essa pergunta do Valmir, lá do Conjunto União. Valmir, obrigado, viu? Muito obrigado pela sua pergunta, pela sua participação. Vocês sabem que agora o Papa Francisco instituiu o chamado Dia da Bíblia, o Dia da Sagrada Escritura, é esse domingo. Salvo engano, se eu não estou equivocado, é esse domingo, domingo da Palavra de Deus, né? Vocês vão perceber aí, vocês podem procurar no Vatican News, nos diversos sites da igreja, aqueles oficiais, que vai se introduzir esse período de valorização da Palavra de Deus, da centralidade da Palavra de Deus na nossa vida. Por isso que o Papa instituiu esse Dia da Palavra de Deus, que vai ser esse domingo agora. Vejam que a pergunta do Valmir está em torno desse tema. Tenho 58 anos e quero aprender a ler a Bíblia. Por onde devo começar a ler e como entender? Valmir, 58 anos, né? Nunca é tarde para a gente conhecer o livro sagrado, né? A Sagrada Escritura. O que eu te aconselho? Que você procure aí dentro da sua comunidade os catequistas, o padre, porque é importante que nós tenhamos sempre essa perspectiva pedagógica do nosso acesso à Sagrada Escritura, para que nossa interpretação esteja sempre em comunhão de fé com a igreja. Nenhuma interpretação da Sagrada Escritura pode ser feita em contraposição com aquela grande interpretação, porque nós falamos assim, Valmir, que na última instância a palavra final sobre a interpretação dos textos revelados cabe ao magistério, cabe à própria igreja. Mas o cristão, cada um, é chamado a apropriar-se desse grande conteúdo, desse grande tesouro que é a palavra de Deus. Nós católicos, eu fico muito feliz de ver uma pergunta, de ouvir uma pergunta desse gênero, Valmir, porque a gente percebe que os nossos católicos têm que crescer muito ainda no amor à Sagrada Escritura. Você se informa ali na sua paróquia, Valmir, porque olha, volta e meia tem um curso bíblico, tá? Tem um curso bíblico acontecendo aqui e acolá. Eu posso te falar de uma coisa, no ITEL, no Instituto de Teologia João Paulo II, lá no bairro São Francisco, tá? E se você precisar entrar em contato com a gente para que possamos passar informações mais específicas, você pode continuar em contato aqui com a TV Imaculada. E lá tem são módulos bíblicos, de Bíblia, de estudo bíblico. O professor é o professor Edmilson, que é o professor titular, um dos professores titulares da cadeira de Bíblia dentro da Universidade Católica Dom Bosco, curso de teologia presencial, porque o ITEL foi para lá. Mas esse curso, ele é um curso parecido com nível de extensão, mas um curso muito bom, eu posso falar, né? E ajuda muito, porque ouvindo o testemunho daquelas pessoas que fazem esse curso. É uma semana, aliás, é um dia por semana, às quartas-feiras, tá? Lá mesmo nesse instituto onde eu citei aí para o senhor, é só procurar o Instituto João Paulo II. Mas eu sei que existem outros cursos bíblicos pela cidade, então o senhor precisaria se informar, né? E é sempre importante esse acompanhamento. Livraria Paulus, faz o seguinte, Valmir, vai com essa pergunta lá e fala, olha, eu gostaria de adentrar nesse universo bíblico, eu precisaria de algumas balizas, né, para me orientar nesse caminho. Então você vai perceber que tem alguns 2 ou 3 livros lá que vão ser fundamentais para orientar o seu caminho. A palavra de Deus é sempre rica, é sempre cheia de ensinamentos e é luz, né? É lâmpada no nosso caminho, viu, meu irmão Valmir? Parabéns, viu? Parabéns pela sua decisão de conhecer, de aprofundar e de amar muito mais a palavra de Deus, né? Muito obrigado. E a pergunta do Adriano é a seguinte: o que é estado clerical?
Muito bem, clerical vem de clero. Aliás, o Adriano lá, meu xará, lá da Vila Bandeirantes, né? Saudações ao Adriano. Adriano, o estado clerical é quando você entra a fazer parte do clero, né? Você entra no que nós chamamos de estado clerical, né? Desse estado participam todos aqueles que recebem as três, ou uma, ou duas, ou três partes do sacramento, da ordem, né, que começa com a fase inicial, que é a ordenação diaconal, né, o diaconato. Depois o presbiterato, que é o presbítero, o sacerdote. E na plenitude, né, desse sacramento nós encontramos no vértice, né, no cume desse sacerdócio, os bispos, né, os bispos. Então, o que é esse estado clerical? É o estado daqueles que já entram a fazer parte do clero, tá? De maneira assim, bastante sintética, resumida, Adriano, de maneira simples, dizendo, é aqueles que fazem parte da hierarquia, praticamente, né? Fica assim um pouco claro, um pouco mais claro, exatamente por conta disso. O estado clerical é o estado daqueles que, dentro da igreja, fazem parte, começam a fazer parte do próprio clero, né? Muito bem, agora nós vamos para outra pergunta, temos tempo ainda, que bom que você está aí conosco. Nós vamos para a pergunta da Nilza, né? A pergunta da Nilza, lá do bairro Jardim Monumento. Gente do céu, não sei onde fica esse Jardim Monumento, mas tem tantos lugares que a gente não conhece aqui, né? Não conhece aqui na nossa belíssima capital morena. Porque a pergunta da Nilza, por que a maioria das pessoas só se aproximam de Deus e buscam a santificação na dor? Né? Ela foi pela dor. Olha, Nilza, Deus não perde ocasião para nos atrair para o seu amor. Tá? E quando a gente está bem, as distrações são bem maiores. Aí quando a gente cai numa dor, cai numa tristeza, pode ser uma ocasião para a gente perceber. E muitas pessoas fizeram uma grande experiência de Deus a partir da dor. Né? Então eu diria, Nilza, que a dor foi uma porta para muitos. Tá? Eu já conheci pessoas que levavam um estilo de vida, uma forma de ver o mundo, depois que caíram na situação de dor, sobretudo a doença, muitas pessoas num leito de hospital é que reencontraram a sua paz, a sua serenidade, a sua fé. Eu digo que o amor de Deus não é um amor que quer ensinar pela dor, tá? Por favor, não pode ser interpretado assim. Mas é um amor que não despreza a dor também como ocasião de salvação, tá? Não é que a gente fala assim do pai e da mãe, né? Filho, cuidado com isso, porque o que não se aprende com amor, se aprende pela dor. Por quê? Porque a dor também pode ter uma finalidade pedagógica. Gente, porque a dor faz parte da vida, tá? A dor, o sofrimento é um irmão que se afasta um pouco, depois ele volta, tá? Então eu diria que não é que Deus quer nos ensinar pela dor, mas é que Deus é tão apaixonado, quer se envolver tanto no mistério da nossa vida, que sobretudo no mistério da dor, nós não precisamos nos sentir abandonados por esse amor providente, por esse amor que assiste, por esse amor que cuida, né? Então ali você sente esse amor de Deus. O amor de Deus está sempre ali, mas as distrações do nosso coração, a nossa não escuta, a nossa não adesão, a nossa não busca, né, dessa vontade de Deus. Então Deus não perde nem mesmo o momento da dor para nos demonstrar o seu amor, a sua proximidade, né? É uma pena, Nilza, que muitas pessoas dependam simplesmente da dor para chegar nesse momento, né? Mas tá aí, antes que aconteça, pelo menos no momento da dor, do que nunca aconteça a experiência de Deus, né? Então eu vejo que Deus está tentando tirar um bem até mesmo daquelas situações difíceis, aquelas situações complicadas da nossa vida, né? Tem pessoas que levam assim a vida de maneira bastante, digamos assim, distraída, né? E quando chega uma situação dessa, leva um choque, e acorda para a vida. E nesse sentido, nós percebemos muitas conversões nessa hora da dor. Então eu diria que a dor também ensina, sabe ser um professor bastante
incisivo, diria que a dor é também uma escola. O sofrimento pode ser também uma escola, né? Muito bem, obrigado, Nilza, pela sua pergunta, né? Que é uma pergunta importante para nos ajudar também na nossa reflexão daí. Mas eu digo que nós não podemos achar que Deus quer o nosso sofrimento. É só isso que eu queria dizer para vocês, tá, Nilza? Não, Deus não quer o sofrimento, mas Deus não perde a ocasião de sofrimento para demonstrar a grandeza do seu amor. Muito bem. Atenção, vamos lá. Chegou essa pergunta agora há pouco aqui. Obrigado pela sua participação. A Glória, me parece que é a Glória, né? Não tem um bairro aqui, mas... Glória, vamos lá. Padre Adriano, sua bênção. Deus abençoe você, tá? Sua família, seus projetos, sua vida. Gostaria de uma resposta pelo lado espiritual. Se somos a imagem e semelhança de Deus, por que tem crianças que nascem com síndrome de Down? Vejam, Glória, a imagem e a semelhança de Deus não é diminuída nas pessoas que têm síndrome de Down. Continuam sempre como imagem e semelhança de Deus. Tá? O que a igreja fala sempre, né? Que a gente vê na fragilidade do ser humano também a expressão dessa presença da Trindade dentro de cada um de nós, né? Desse ser a imagem e semelhança. Porque vejam, Glória, o ser a imagem e semelhança já nos vem pela condição criatural, né? Somos criados à imagem e semelhança de Deus, né? E mesmo aquelas pessoas onde a imagem de Deus impressa, ela se encontra, vamos dizer assim, mais apagada, tá? Porque a pessoa que perdeu a dignidade, que perdeu o brilho, que perdeu a vontade de viver, né? Eu diria assim, mesmo naqueles rostos mais desfigurados pela vida, pela droga, pela prostituição, pela dor, pela tristeza, pela doença, nós temos que ser sempre capazes de ver a imagem e semelhança de Deus. Tá? Sabe quando você vê aquela pessoa, aquele rapaz que para a gente ali na Afonso Pena, né? Provavelmente se vê que é uma pessoa bastante desgastada, talvez pelas drogas, pela situação. Eu não digo, você vê que ali tem a imagem e a semelhança de Deus, você não pode simplesmente ignorar as pessoas no seu sofrimento, na sua situação de vida. Então as pessoas com síndrome de Down têm que ser amadas, acompanhadas pelo nosso amor, mas o cristão não tem por que achar que a síndrome de Down vai tirar dessa criança o ser imagem e semelhança de Deus. Muito pelo contrário. Você vai ouvir que aqueles casais que quando tiveram um primeiro choque, né? Eu já ouvi testemunhos de vários casais que tiveram um choque quando souberam no primeiro momento, com uma certa dor, né? Mas sofrendo pela criança, né? Pela discriminação, por tantas situações que essas crianças vivem, né? Mas o quanto elas testemunham como essa criança foi um sinal de Deus na vida deles, né? Então todo ser humano que vem a este mundo está impresso ali, né? E criado à imagem e semelhança de Deus, mesmo que esteja completamente desfigurado, que não é o caso de uma pessoa com síndrome de Down, né, Glória? Então vejam que nós temos então essa oportunidade de perceber o amor de Deus, a sua imagem e a sua semelhança também nessas crianças maravilhosas que o amor de Deus nos ensina, nos envia com uma fragilidade a mais, o que exige de nós mais amor, mais atenção e mais carinho, tá? E não desprezo e outras coisas que não vem ao caso dizer agora. Muito bem, gente, boa, 25 de janeiro e nós estamos terminando o programa. Respostas, eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanham aqui pela TV Imaculada e vamos pedir a bênção de Deus exatamente por intercessão dela, que é a mãe do Senhor e a mãe de todos nós, né? Assim chamada Maria Imaculada sem mancha, pela intercessão de Maria Imaculada, desça sobre você, sobre a sua vida, sobre os seus projetos, sobre os seus sonhos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, Espírito Santo. Amém. Programa Respostas fica por aqui e até o próximo sábado.